Boa noite, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho amado Jesus Cristo. Noite de Páscoa, Páscoa de 2020, nós estamos aqui para aprendermos um pouco com a Palavra de Deus e aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Nesta noite tão importante para a Igreja Cristã, eu separei um texto que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos. João, capítulo 20, versículo 1, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Depois, a partir do verso 11, nós lemos: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Esse texto é um dos textos mais lindos dos evangelhos. Esse texto fala sobre o encontro de Maria com Jesus, de uma forma inusitada, de uma forma que ninguém esperava que fosse acontecer, porque Jesus já havia sido morto e sepultado. Mas houve algo extraordinário na história que se conta até hoje. Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. E Maria estava passando por uma crise terrível. E essa crise levou aquela mulher a chorar muito, a chorar e a se desesperar por aquilo que estava acontecendo. Crise é isso mesmo. Crise nos leva ao choro, ao desespero, ao lamento, ao clamor, e isso de certa forma alivia as nossas dores quando nós clamamos ao Senhor, porque o salmista no Salmo 121 diz: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que Deus é esse poderoso para nos socorrer nas horas que nós mais necessitamos. Esse texto fala ao meu coração algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você neste dia. Talvez seja um dia triste para você, seja um dia que você esteja chorando, esteja desesperançoso, desesperançosa, em solidão, não tendo com que compartilhar aquela dor que você pode estar sentindo na alma. A palavra de Deus é maravilhosa, não é uma palavra de autoajuda, mas é uma palavra da ajuda que vem do alto. Esta ajuda vem do Senhor. Olha que bonito o texto. O texto mostra que Maria, aquela mulher que amava Jesus, preparou aromas, bálsamos a noite toda e de madrugada ainda vai ao túmulo preparar o corpo de Jesus. Ela chega, leva um grande susto, vê que a pedra estava removida, entra e vê os lençóis e vê tudo que estava lá, menos o mestre a quem ela procurava. Mas os anjos que estavam lá olham para ela e perguntam: Mulher, por que choras?
E depois Jesus, o próprio Jesus, quando a mulher se vira, ele pergunta para ela: mulher, por que choras? Essa pergunta eu gostaria que ficasse no seu coração. Homem, mulher, jovem, criança, por que choras? Talvez Deus esteja perguntando isto para você nesta noite. Por que choras? Eu estou aqui, eu estendo a minha mão para te abençoar, para cuidar das suas feridas, para fazer com que mesmo em meio a um vale de ossos secos, mesmo em meio ao vale de sombra da morte, você possa crer que eu sou o pastor da sua vida. O nosso Deus é o nosso pastor. O nosso Deus é aquele que pode aliviar as nossas dores. Então, 3 coisas que eu vejo nesse texto que eu gostaria de compartilhar com você. Quando a mulher ela olha para Jesus e Jesus pergunta para ela: mulher, por que choras? Nos mostra que muitas vezes o lugar que Deus opera o milagre pode ser um lugar que nos surpreende. Olhar para dentro do túmulo não parece uma boa coisa, mas aquela mulher olha para dentro do túmulo. Quem sabe muitas pessoas estão olhando para dentro do túmulo da alma. Muitas pessoas estão olhando para o vazio que sentem com relação a alguma coisa que esteja acontecendo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. E Ele ressurgiu dentre os mortos para ocupar o lugar vazio dos nossos corações. Quem sabe lugar de morte, de podridão, quem sabe lugar de tristeza e dor, mas Jesus Cristo vem para nos trazer alegria. É na presença do Senhor que nós temos plenitude de alegrias. Jesus disse aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nele nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu a morte por nós. Ó morte, onde está a tua vitória? Foi aquilo que o próprio Jesus fez a pergunta para o último inimigo das nossas vidas. É a morte, mas Ele veio para nos dar vida e vida eterna, vida abundante. Nele nós somos mais do que vencedores. Então, outra coisa que eu vejo no texto é que nunca haverá surpresas com relação a quem realiza um milagre na vida daquele que chora. Eu quero lhe dizer que muitas coisas são oferecidas para tirar a dor e para aliviar o sofrimento do ser humano. Muitos livros de autoajuda, muitos especialistas, psicanalistas, muitas pessoas que estudam o sofrimento humano. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus olhava para as multidões, delas ele se compadecia. Ele sabia que aquelas multidões que estavam confusas, pareciam que não tinham pastor e de fato não tinham, ele chorava por elas. E Jesus chora por nós também. Jesus chora conosco também. Quando Jesus foi chamado a uma aldeia onde o seu amigo Lázaro estava doente, ele chega, as irmãs de Lázaro vão receber o mestre, e o mestre vê que elas estavam chorando porque Lázaro já não estava mais enfermo, mas ele havia morrido. Vê que os judeus, seus amigos, estavam chorando também. Jesus também chora. Mas quando Jesus chora, ele chora para mostrar que nos ama. Ele chora para mostrar que ele está preocupado com a nossa dor. E daí ele vai até onde Lázaro já estava no túmulo, Lázaro já estava na gruta, e Jesus dá uma ordem a ele: Lázaro, sai para fora. Lázaro sai para fora, está com os pés e as mãos amarradas, e ele dá ordem aos discípulos: desatai-o e deixai-o ir. Sabe, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse é o ensinamento da ressurreição de Jesus. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos oferecer uma vida abundante, plena, e nos libertar das amarras que o diabo ele nos faz. E esta palavra de Deus é para o seu coração nesta noite. Essa palavra é para que você reflita que em Cristo Jesus não há mais condenação. Eu gosto muito de um cântico, Deus de promessas,
diz assim: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Creia no Jesus ressurreto. Creia no Jesus que veio nos oferecer algo que o mundo não pode nos oferecer. Ele nos oferece a vitória sobre todos os nossos inimigos, e a palavra de Deus diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que a sua alegria seja a alegria colocada nas mãos do Senhor, e seja uma alegria perpétua, seja uma alegria perene, seja uma alegria que você vai poder glorificar a Deus com a sua vida e a sua alegria. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.